2015 até 2017. E agora eu estou no doutorado da UF, fazendo cinema, com a orientadora Carla Holanda. E no doutorado essa pesquisa se expandiu. Eu trabalho com algumas outras cineastas indígenas, pensando justamente em imagem, processos de habilidade, cura, imagens xamânicas, processos e criação conjunta, né, coletiva. Então eu vou começar a ler. Minha pesquisa de mestrado no programa de Antropologia Social da Universidade Federal de Goiás procurou traçar a trajetória da cineasta indígena Patrícia Ferreira Paraitapã. Patrícia é atualmente uma das mulheres mais atuantes do cinema indígena brasileiro. Desta forma, eu busquei compreender sua trajetória a partir das relações que ela estabelece com as imagens, a fim de contribuir com os estudos sobre as mulheres cineastas indígenas e, a partir daí, compreender os caminhos de uma mulher indígena e artista no Brasil. É muito difícil dissociar a luta pela terra e a luta econômica e social da luta pelo respeito e pela representação por serem mulheres. As fronteiras do Brasil estão consolidadas pelo Estado e ocupadas por indígenas há muito tempo, um período muito menor se comparado ao tempo em que povos tradicionais ocupam a terra. Poder caminhar e exercer o Yanderecó, modo de ser de cada povo, é um poder. Pode ficar nessa imagem. É um poder. Para a etnia Guarani, não há fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Tampouco existem fronteiras entre os estados brasileiros. O deslocamento é livre, deslocamento esse também deveria ser o mesmo do não indígena. Assim como a natureza e seus ciclos de reprodução. Como versa Patrícia, estou um pouco nervosa. Na cosmologia Guarani, a terra não pode ser vendida nem ser de ninguém. O espaço não pode ser capitalizado, mesmo que cada família tenha sua casa, esse espaço não pertence a ela, com propriedade, mas como espaço de partilha com a própria terra. A respeitamos e respeitamos cada ser que usufrua de seu espaço, como animais e plantas. Atualmente, temos que lutar para ter o nosso espaço coletivo, senão não há demarcação, não há terra para nós. No mundo branco, cada quadrado é de alguém. A terra é o sistema central para as diversas etnias do Brasil e para as pessoas que trabalham e vivem dela. Se pensarmos na poética da terra, com as mulheres, acionamos a potência dos corpos das políticas desse imaginário. A relação mulher-terra-imagem revela memórias vivas e apreensões cosmológicas de suas alteridades. Nos últimos anos, cada vez mais vídeos e imagens têm sido realizados pelos movimentos sociais, povos indígenas, trabalhadores, trabalhadoras e, sobretudo, pelas mulheres. Há um avanço em relação à agência artística das indígenas brasileiras e mulheres do campo. Suas práticas cotidianas caminham no sentido da autonomia das mulheres. A autonomia é essa, que não possui relação direta com as questões feministas ocidentais. Nesse sentido, para essas mulheres é mais importante uma prática empoderadora do que se estar dentro de um quadro teórico. Enquadrar essa autonomia em conceito pode ser limitador e reducionista, pois a luta das mulheres indígenas e camponesas e quilombolas vai muito além do gênero e abarca as várias frentes, como a luta pela terra e contra o preconceito sociocultural. O momento histórico e contexto social que as mulheres intimamente ligadas à terra no Brasil vivem impulsiona esse movimento de apropriação imagética da autorrepresentação, lutando contra as violências simbólicas, físicas, o desenvolvimento da apropriação das imagens e das mídias pelas mulheres no contexto agrário. Bom, pode passar, por favor. A pesquisa procurou responder a 5 perguntas para a constituição de sua palheta. Pergunta número 1. O que é ser uma mulher indígena cineasta? 2. Como a produção imagética pensada e realizada por uma mulher indígena? 3. Qual a importância de fazer cinema para ela, né? 4. Quais potências e imagens podem causar, combater ou afirmar no contexto de Patrícia? E 5. Qual é a especificidade da mulher indígena cineasta se comparada a homens indígenas? A pesquisa levanta a seguinte hipótese. Por meio do cinema, Patrícia ficcionaliza sua autoetnografia, manipulando o documentário indireto enquanto agente histórica, ou seja, escolhe os meios e as formas de se mostrar, exercendo um espaço de liderança por meio do trabalho que tensiona alguns processos da produção artística hegemônica. Quero só frisar como eu fiz o mestrado em antropologia, então a minha pesquisa tem muito de cosmologia, etnologia e tudo mais. Essa é uma foto da aldeia de Coelho, São Miguel das Missões, onde eu realizei um dos meus trabalhos de campo, que é onde Patrícia mora. Realizei uma etnografia muito situada, centrada em 3 aldeias: Coelho, São Miguel das Missões, Brasil, Rio Grande do Sul,
Cunhapiru, que é uma aldeia miliar na Argentina, em Misiones. Tamanduá, que é também miliar guarani em Misiones, na Argentina. Além do Vídeo nas Aldeias, em Olinda. Viagens, festivais de cinema que a gente fazia juntos e tudo mais. Pode passar. Bom, só comentar um pouco dessa imagem. Essa imagem foi uma vez que a gente viajou para Olinda, processo de montagem do filme da Pátria, o primeiro longa, que é o Paralité, que a Ana estava montando. Isso foi lá no Vídeo nas Aldeias. E vamos lá, pode ficar nessa imagem. Obrigada. As mulheres indígenas que produzem imagens desenvolvem capacidades nessa relação simbólica com o mundo para uma valorização pessoal, autoestima e uma relação social e cultural dentro e fora da aldeia. A liderança que as mulheres indígenas podem obter também, além da liderança política, através da utilização do pensamento visual como as imagens, pensamento esse que articula estética e políticas nas visualidades como as artes visuais do cinema. O Coletivo Miliar Guarani, que é onde a Pátria faz parte, o Ariel e Aldo, enfim. O Coletivo Miliar Guarani formou-se em 2017 e tornou-se ativo após alguns casos, né, de racismo e de desterritorialização e de várias questões que acontecem principalmente no Rio Grande do Sul. Que bom, várias questões nesse sentido. Patrícia revela o motivo que a levou a usar a câmera e a ser cineasta. Para pensar e refletir sobre a própria história e assim quebrar um pouco aquelas coisas ruins que a gente escuta por aí das pessoas ignorantes que falam com seus comentários ou críticas preconceituosas quando a questão é indígena. Uma ideia que a maioria dos não-indígenas tem sobre nós é que o índio é uma coisa só, compartilhando a mesma cultura, as mesmas crenças, a mesma língua, enfim. E aí vem essas frases mais famosas, como ainda são, e os que não são mais, muita terra para pouco índio, índio verdadeiro, o índio sem roupa na selva pela harmonia com a natureza, o índio autêntico, é um índio no papel da carta do caminho. Essa imagem foi congelada na cabeça dessas pessoas, e quando o índio não se enquadra nessa imagem, quando aquele índio que está hoje no meio da cidade, seja para estudar, trabalhar, reivindicar os trabalhos ou simplesmente sair da aldeia para comprar suas necessidades, provoca estranhamento. E aí logo vem essa. Esse aí não é mais índio, já está civilizado. Muitos políticos, para impedir a demarcação das terras ou simplesmente violar os direitos indígenas, usam esse argumento preconceituoso. Esses aí não são mais índios, já estão usando roupas, óculos, relógios, computador, telefone, televisão, rádio, já estão falando português, etc. São os ex-índios. E aí a gente começa numa agência para a construção da trajetória da Pátria. O corpo como instrumento de filmagem insere nesse movimento a câmera como uma arma múltipla. A importância do processo de realização dessas imagens, capturadas pelo envolvimento corpo-câmera-arma, abrange as relações que podem ser criadas. A câmera estar com as pessoas filmadas e ou fotografadas, e com o operador. Ela não opera sobre ela. O Dioguatá, que é a caminhada como oráculo, né, é o fundante na cosmologia guarani e está presente tanto no Yandarecó, usualmente traduzido como nosso direito, nosso sistema, nossa tradição, nosso modo de ser, como na busca do Ivan Maraí ou Terra Sem Mares. Para Patrícia e a sua família, enfim, a aldeia, o Miliarecó depende do acesso livre, da possibilidade que as famílias miliar tenham para os frutos de recursos naturais, que fundamentam o seu modo de estar onde eles existirem. Eles querem restituição de parte de suas terras, que sejam demarcadas pelo governo federal pela sua tradicionalidade de ocupação ou reconhecidas como reservas. Eles querem ter o direito de ultrapassar cercas de propriedades para acessar fibras vegetais, o mel e os frutos silvestres, as caçadas de animais nativos, os peixes dos córregos, sem, no entanto, questionar o direito da propriedade dos particulares sobre os locais onde ainda há matas. Eles querem transitar livremente, sem terem que se submeter aos ditames burocráticos das alfândegas dos países que separam seus territórios tradicionais, que exigem deles assumir identidades civis, arbitrárias, e não reconhecem sua cidadania enquanto Guarani. Eles querem participar do processo da gestão do patrimônio Guarani, incluindo São Miguel Arcanjo, no Brasil, e expandir essa prática para os demais países. Isso é um trecho do Instituto Patrimônio do IFAM, que São Miguel das Missões é um dos 7 polos das missões, né, e teve um tombamento, enfim. Assim, esse imaginário simbólico, violento, que aciona imagens estereotipadas dos povos indígenas e recorte da minha dissertação, é fomentado desde o início da colonização. Tais imagens corroboram os preconceitos, a violência física e o desterro da população indígena brasileira. É justamente para contrapor essas imagens que o trabalho da Patrícia se faz presente.
Durante a pesquisa, o racismo territorial mostraram o resultado do acúmulo das violências. E assim, Pátria responde por que usa a câmera e produz filmes. É justamente nesse contexto de opressão étnica, social e de gênero que ela faz cinema e que usa a imagem como arma. Problematizei também essas imagens estereotipadas dos povos indígenas e, sobretudo, das mulheres indígenas como base na simetria das representações imagéticas dentro do cinema brasileiro. E a partir daí, do diálogo entre etnologia, gênero e imagem, que contextualiza o lugar de Pátria, em conformidade com a Bell Hooks, que a Bell Hooks tem um texto em que ela diz: quando eu penso a política do ver, como nós percebemos o visual, como nós escrevemos e falamos sobre isto, eu entendo que a perspectiva de onde nós abordamos a arte é sobredeterminada pela localização. Localizemos, então, as imagens da Pátria dentro das políticas do ver. E aí, a gente vai chegar onde o que é mais interessante, que é a metodologia de pesquisa que Pátria e eu desenvolvemos, foi através das videocartas. Tá acabando, tá, gente? Se me pedissem para expressar uma imagem toda a complexidade, potência e tensões que o cinema indígena exibe, certamente seria aquela imagem da montagem da Pátria, em que ela tem o... Tem como? Não, deixa. Que tem, não sei se vocês perceberam, a Patrícia pergunta para Elsa, que é a mãe, se ela fosse cineasta, o que ela gostaria de mostrar, né? Com tal pergunta e imagem, se você fosse uma cineasta, o que você mostraria para que o momento possa provocar em você o que provoca em Pátria, quando ela decide o que e como filmar? Quando ela pergunta à sua mãe o que ela gostaria a conversarem sobre o filme que Patrícia está fazendo, trata-se, ao meu ver, de um exercício de autoconhecimento do próprio fazer cinema para ela. Na pergunta está uma questão de escolha da cineasta sobre o que mostrar e atenção do poder que a ou cineasta detém quando toma essa decisão. Ao mesmo tempo, uma atitude que traduz um deslocamento de poder de Patrícia ao querer saber o que ela se mostraria caso fosse uma cineasta como ela. O modo como Patrícia está sentada ao lado de Elsa e a olha é uma posição corporal que expressa intimidade, com uma pergunta de desejo e curiosidade para ouvir a mãe esforçar as palavras. É um momento muito comum na aldeia. Um encontro de aprendizado pessoal e que acrescenta algo que ela quer mostrar sem dissociar a Pátria Miá-Guarani da Pátria cineasta. Então, a Pátria, segundo ela mesma, é muito difícil falar isso, olha dela tá aqui em inglês. Mostrar para os não indígenas o erro daquela velha história do índio congelado e que nós aparecemos somente na história da época do Caminha, dos jesuítas, dizer que nós não ficamos congelados em 1500. Que nós estamos em 2016, a gente fez uma pesquisa, né? E precisamos urgentemente falar sobre nós indígenas atuais e dizer que nós não somos folclore como contam os livros de história do Brasil. Aí tem umas perguntas que eu queria ter feito no início, que era para a gente ir pensando e refletindo quantas palavras guarani a gente conhece, sabe o significado, quantas coisas atualmente quando a gente anda na cidade, né, tem essa lembrança cultural indígena, mas que a gente desconhece, hábitos alimentares, enfim. E nem por isso a gente deixa de ser não indígena, né? Então é só para atencionar esses lugares. Bom, a partir dessas percepções e fissuras, expõe um processo metodológico e de realização das videocartas e traça um breve relato das técnicas na sua criação. Pode passar para o próximo. Principalmente os desenhos como mediadores das relações entre mim e Pátria e na escola da aldeia Corujil, para compor a etnografia visual. Na dissertação, eu discorro mais sobre essa relação entre desenhar e filmar, então pode passar para o próximo. As videocartas ou filmes-cartas, que foi uma metodologia inspirada, né, que a gente usou do Alimentar com a Diferença, são trocas de mensagens videográficas acerca dos mais diversos temas. Assim, diante de um dos mitos familiares, que é a da criação do Juruá, né, o Juracoeri, que é os brancos, e dos Guarani, Pátria e eu podemos transitar nessa complexidade e desfrutar da contradição inerente ao fluxo. Dentro e fora, igual e diferente, íntimo e coletivo não operam como categorias binárias e excludentes, mas como ramificações de uma criação a partir das diferenças. Pode passar o próximo, por favor. Obrigada. A princípio, fiquei frustrada, achei que a metodologia dos filmes-cartas não daria certo. Hoje percebo o quanto esse sentimento de impotência foi crucial para que pudesse aprender com Pátria sobre o tempo dela e sobre o silêncio.
Angustiava-me vou obter resultado não apenas pela metodologia da pesquisa, mas pelo projeto que aprovamos pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás e que exigia que a gente tivesse um produto artístico final, que é o nosso filme que vai passar amanhã, inclusive. Decidi, então, levar as videocartas para o trabalho de campo e filmamos com nós duas presentes, em tempo e espaço, antes de ir para a aldeia pela segunda vez. Elaborei os primeiros rascunhos que foram discutidos com o Papa. Por fim, chegamos às seguintes temáticas. Pode passar. Corpo, né, sexualidade, menstruação, padrões estéticos, exercício antropológico de Pátria, me perguntando como eu me vejo representada pelo corpo branco, aquele slide anterior, né, também ela perguntando por que a gente ignorar as mulheres brancas, né, uso anticoncepcional, por que você não quer ter filho agora, enfim, e várias outras tensões. Como isso me afeta, como os padrões estéticos que estão sobre nós, ela e eu, enfim, filmamos nossos corpos. 2. Relacionamento amoroso, ciúme, segurança, velhice, casamento, desejo de sexo. Pode passar o próximo, por favor. Maternidade, criação das crianças, restrições alimentares e físicas, maternidade, aborto, questões espontâneas desejadas, enfim. A nossa relação, primeira vez que nos unimos e como ela me vê, né, do tempo. Pode passar, por favor. Tá indo muito rápido? Dá para das legendas, talvez? Tá. Política, né, o direito das mulheres enviar agora ali perante o Estado. 6. Cartas, a carta de parte para o Peru Vaz de Caminha, a colonização europeia e as questões indígenas atuais, e a carta para Jéssica, que é a filha da pátria no futuro. Tá acabando, vou só fechar. Então tá. É pequena, né? Também não quero invadir o espaço dos outros. Assim, parte destaca-se pela sua múltipla utilização das imagens como arma. As representações que ela assume diante das relações que o seu povo estabelece com o Estado, a contribuição em acompanhar as lutas diárias das lideranças indígenas, exercendo influência sobre os espectadores indígenas e não indígenas. Diante dessas representações, como inspiração e motivação de seus vídeos, documentários e fotografias, ela é uma atriz social de sua própria história, mostrando as vivências no Mbiá, os problemas na aldeia e estimulando as redes de troca de informações e as visões sobre a cultura e identidade indígena no Brasil e no mundo. Pode passar, por favor. Além de ser cineasta, Pátria é professora, exercendo uma dupla representatividade na aldeia e assemelhando-se a uma liderança política. Por meio da pesquisa, ser cineasta como é um estado em permanente formação, ou seja, um aprendizado a cada filme, festival, prêmio e debate, e principalmente um aprendizado conquistado na realização do seu primeiro filme como diretora. Logo, Pátria não é cineasta, torna-se cineasta a cada experiência em que aprende mais a respeito do seu processo criativo e imagético. Concomitantemente a esse aprendizado contínuo, seu primeiro filme, cuja temática abrange as relações entre ela e as mulheres de sua família, podem revelar um pouco mais da sua profunda relação com as mulheres no Mbiá e com o seu próprio ser mulher. Pode passar. Longe de romantizar e essencializar a trajetória de Pátria, compreendo que visibilizá-la não equivale a sanar todos os problemas estruturais da sociedade brasileira, mas se trata de um pontapé inicial para que as trajetórias de mulheres indígenas sejam narradas por nós, mulheres brancas, negras e por elas mesmas. Tampouco acho que essa dissertação, né, que foi mestrado, consiga dar conta de toda a trajetória da Patrícia como cineasta, haja visto que a sua atividade está em constante formação. Mas procurei delinear seus primeiros acessos ao audiovisual até suas obras atuais e as problematizações das imagens para ela, bem como evidenciar sua atuação como sujeita política, consciente do seu trabalho e função de luta e resistência. Paralelamente, discorri sobre o seu mais recente trabalho e desenvolvi com ela esse método experimental etnográfico, enfim, com o intuito de nos aproximarmos através das imagens. Pode passar. E fica o convite, então, para vocês verem amanhã no Corradiano, às 6 horas, no Vila Rica. E hoje a Tati tem uma mesa às 14, reitero o convite maior ainda. E esse mês deve sair do site, a plataforma Reverenas, que é de uma coletiva de mulheres realizadoras, curadoras e críticas, em que a gente escreveu um texto sobre o nosso filme, que a gente fala justamente sobre esse cinema processo, esse cinema diário e experimental, íntimo, enfim. Pode passar, por favor. E aí eu vou só comentando um pouco das imagens. Pode passar um pouquinho.
A questão da cura também veio muito porque a gente, no nosso filme, a gente fala muito sobre as nossas dores, né? Desse encontro diferente, social, cultural, racial, mas com uma trajetória intimamente muito próxima de duas mulheres diferentes, mas iguais. A gente lê um texto da Trinh Thanh Ha, que é uma antropóloga e cineasta, e que fala, está no catálogo do Fórum Doc, acho que é 2013, que fala, eu como você, igual, diferente, dentro e fora, fora e dentro, que é esse constante deslocamento, né, das mulheres. Pode passar fora. Acabou. Aí tem um site, porque o meu terceiro capítulo foi todo visual, porque a gente fez muita imagem. Minha dissertação também está disponível para baixar na biblioteca da UFG. Ela tem 300 páginas, mas não se assustem, o terceiro capítulo é só de imagem. E aí, nesse site, vocês podem notar, chama imagemcomoarma.tumblr.com. Aí tem alguns trechinhos de corte das videocartas que a gente trocou, as imagens, desenhos, os trabalhos que a gente fazia e faz na escola com as crianças. Pode abaixar assim. Aí isso foi uma série de fotos que a gente fez. A gente dá uma aspirada aí às vezes. Pode baixar mais um pouquinho. Ok. É isso. Obrigada, gente.